Boa noite, irmãos. Motivo de alegria estarmos mais uma vez reunidos para prestarmos culto ao nosso Deus. Amém? Nós já oramos ali do lado, mas nós vamos estar orando mais uma vez. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estar na Tua casa, louvando, engrandecendo e bendizendo o Teu santo nome, ó Deus. Nós queremos, Senhor, te entregar esse culto nas Tuas mãos, ó Deus, e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco através dos louvores, através da mensagem e dos versículos lidos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por essas pessoas que já chegaram e nós te entregamos, Senhor, aquelas que estão a caminho. Assim nós oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar fazendo uma leitura bíblica que se encontra lá em Salmo 96, versículos 1 e 2. Salmos 96, versículo 1 e 2. Vamos todos juntos, irmãos? Vamos lá? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Amém? E é isso que nós vamos fazer nessa oportunidade. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Vamos estarmos pondo de pé para estarmos louvando esse Deus. E enquanto nós estamos louvando, os irmãos estão com a oportunidade de estar cumprimentando uns aos outros. E gostaria de refletir no versículo que vai falar um pouco do nosso louvor, que é: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. E nesse louvor nós iremos cantar o quanto Ele é digno e de tudo que nós fazemos e todas as nossas obras, porque tudo é para Ele e tudo vem dele. Amém?
hoje nós corremos de volta para as graças do Pai. E hoje na EBD estávamos falando sobre isso, de como muitas das vezes nós pensamos que estamos desamparados pelo Senhor. E muitas das vezes pensamos que estamos sozinhos, mas Deus ele sempre esteve segurando a sua mão. E esse louvor, que vamos dedicar esse louvor ao Senhor. E o Senhor vai estar pegando a sua mão nessa hora para confirmar que Ele está com você, porque Ele nunca soltou a sua mão, Ele nunca te abandonou. Amém? Preciso antes
está conosco em todas elas, Pai. Que não venhamos confiar nos nossos sentimentos, pois nossos sentimentos dizem que estamos abandonados. Nossos sentimentos dizem que somos desprezados, que estamos sozinhos, mas o Senhor fala que o Senhor não nos deixa, o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, Senhor. Então que venhamos nos faltar na palavra, pois os nossos sentimentos nos enganam, Senhor. Que o Senhor venha estar sendo nossa fortaleza cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podeis assentar. Irmãos, nós vamos estar fazendo uma leitura bíblica que se encontra lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Vamos ler todos juntos, irmãos? Vamos lá? Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, irmãos? Os irmãos estão com a oportunidade de estar trazendo seus dízimos, suas ofertas perante o altar do Senhor. E também não podemos esquecer, né, do quilo que tem abençoado tantas famílias. Amém? Vamos fazer esse momento de fidelidade e logo após o irmão Ivan está com a oportunidade para estar orando. Mais uma do Senhor, então isso mesmo de salvar o pecador, pois não quero seguro, Cristo mesmo me dará, e o caminho evangelho, toda a terra abrangerá. Oremos. Santo, maravilhoso Deus, Pai de amor, Pai querido, obrigado, Pai, por nós estarmos aqui nesta noite, ó Pai, para adorar, exaltar o Teu nome, ó Pai. Pai querido, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, no decorrer deste culto, ó Pai, tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai, para nós adorar, ó Pai, para exaltar o Teu nome, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por cada irmão que pôde nesta noite contribuir, ó Pai, nos seus dízimos, nas suas ofertas, Pai. Pai, eu quero agradecer por cada dizimista desta amada igreja, cada ofertante, Senhor, os irmãos, ó Pai, aqueles que estão, ó Pai, colaborando com o Teu trabalho, Senhor. Pai querido, eu quero pedir também, Senhor, que o Senhor esteja abençoando o trabalho de cada membro desta amada igreja, a cada um que aqueles estão, ó Pai, de alguma forma trabalhando, ó Pai, mas aqueles também que não estavam trabalhando, está dependendo da porta de emprego, que só possa abrir uma porta de emprego para cada um, ó Pai, para ele estar, ó Pai, recebendo o seu salário, que a Tua palavra diz que o homem, ó Pai, mas também não é só o homem, a mulher também, ela depende, Senhor, de viver do seu próprio suor, e que o Senhor esteja abençoando cada um, Senhor, membro dessa amada igreja, e aqueles também que não é membro também dessa amada igreja, mas todos, ó Pai, que nesta terra precisam de trabalhar para se alimentar. Em nome de Jesus eu te peço, com perdão dos nossos pecados, te agradeço. Amém. Irmãos, nós temos alguns visitantes hoje, né? A Daniele, está ali atrás. Fique à vontade, tá bom, Dani? Você é muito querida aqui no nosso meio. Nós temos ali a Vanessa e a Evelyn, já são de casa, né? Jussara, Fernando, e mais alguém atrás, não, né? E o pastor Janino com a sua família. Saiba que nós estamos muito felizes de recebê-lo aqui mais uma vez. E eu gostaria de convidar o Lucas, nessa oportunidade, para estar fazendo uma participação musical. Irmãos, não posso esquecer também do João, ó, tá ali gravando.
Boa noite, amada igreja. Boa noite. Calma aí. Pode ser mais bonito, né não? Calma aí. Domingão, dia 23 de novembro, quase que não sai, perdão. De noite, e a gente está aqui para adorar a Deus, tá certo? Então vamos mais uma vez. 1, 2, 3. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Aê! É isso que a gente vai cantar neste exato momento. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Meu brother da bateria, vem comigo. 1, 2, Deixa aí não, peraí. Tá chegando. Você quer ajuda dele? Isso. Vem comigo, meu brother. Vamos embora. Pra cima. 1, 2, 3. Isso, vamos lá. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus com só amor, com só Espírito. É tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus com só amor, com só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos mais uma vez com fé e alegria? Vamos lá? Bom é estarmos aqui. Podendo exaltar. É tempo para isso, diga. É tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus com só amor, com só. Quero ouvir vocês. É tempo para isso. Vamos lá? É tempo para não só amor. Vem, Grande. Deus vem abençoar. Vamos. Deus venha nos abençoar. E que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, venha nos abençoar. E que essa união. Só vocês, para terminar. Deus venha nos abençoar. Isso, bem alegre. Graças a Deus. Obrigada. Obrigada. Amém, irmãos? Amém, né? Que essa união nunca falte para nós, que nós possamos sempre estar em união como igreja, com os nossos irmãos.
Que Deus continue abençoando a sua vida, tá bom, Lucas? Irmãos, vou fazer algumas comunicações bem brevemente. No dia 30, nós não podemos esquecer que nós teremos a nossa Assembleia Extraordinária para a eleição da nova diretoria. Dia 14 de dezembro, nós teremos também a Assembleia Extraordinária para a eleição do novo pastor, tá bom? Lembrar os irmãos que toda terça-feira nós temos o nosso culto de oração a partir das 8 horas e também toda terça nós temos um ensaio para o musical de Natal, tá bom, irmãos? Aqueles que ainda não entraram no musical, ainda dá tempo, ok? Vocês repararam, irmãos, que tem uma galera aí com uma blusa branca bonita? Cadê esse povo? Gostaria de chamar aqui na frente Lucilene, Carlos, Evelyn, Vanessa, Bia, Jussara. Vem pra cá. Gostaria de chamar também a Cristiano e a Lília, que estiveram ali nesse final de semana. Pode subir aqui, pessoal. Irmãos, esse final de semana, eu tenho certeza que eles viveram momentos abençoadores, que foram edificantes para as suas vidas, né? Eu gostaria de convidar o pastor aqui, mas antes, irmãos, a irmã Lucilene, ela vai contar brevemente, que é brevemente, tá, Lucilene? e não dê spoiler para o povo, mas que você possa falar um pouquinho, né? Como foi essa experiência para você? Se eu pudesse, gente, eu dava para todo mundo, mas o pastor ia puxar minha orelha. Boa noite, irmãos. Aí o pastor puxou a orelha de Soraya a nossa, né? Mas só de falar já dá vontade de chorar, né? Novidade, né, irmãos? Irmãos, façam. É o que eu tenho a falar para vocês. É uma experiência grandiosa. Naquele local eu pude viver uma experiência grandiosa com Deus. Então, se você eu não vou fazer porque eu não posso, porque eu não tenho, não sei como é. Façam, irmãos, porque é gratificante demais. A gente está aqui com cara de cansado, eu estou quase sem voz, né? Estamos cansados, quase sem voz, mas vale a pena. Sem voz aqui é de louvar, de adorar ao Senhor, de se render aos pés do Senhor. Então, só digo isso para vocês. Façam. Se vocês têm essa vontade, acabei de falar com a Raina aqui agora, quero ver você lá, falei com a Vandinha, quero ver. Ela falou assim, eu tenho vontade de fazer, então eu falei, você vai fazer. Então, é o que eu tenho a falar para vocês. Não se retraiam em fazer, não falam, eu não posso, eu não consigo, porque nós podemos tudo com o Senhor à frente. Amém? Se eu pudesse falar muito mais para vocês, eu ficaria aqui falando. Mas a gente tem um tempo, não pode. Irmãos, nós louvamos a Deus pela vida daqueles que se engajaram para trabalhar nesse projeto, aqueles que decidiram participar, pois tiveram a oportunidade, né, de ouvir a voz de Deus, de vivenciar experiências marcantes, e nós queremos orar por vocês. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por essas pessoas, ó Pai, que, ó Deus, reconhecem que o mais importante, ó Pai, é glorificar o Senhor com suas vidas. E que nesse final de semana, Pai, tiveram a oportunidade, ó Deus, de ouvir a respeito disso, ó Pai, de ter experiências nesse sentido, e agora, Senhor, de dar testemunho acerca dessa realidade que marca suas vidas. Que o Senhor continue a fortalecê-los, que o Senhor continue a dirigi-los, ó Pai, para que, ó Deus, com uma atitude radical nesse mundo tenebroso, eles resplandeçam como astros para a glória do Teu nome. Que, por meio de suas vidas, a Tua palavra seja conhecida e o Teu nome glorificado. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Vocês podem se assentar. Irmãos, uma boa noite a todos. Bom estarmos aqui louvando a Deus, como cantamos. Enfim, irmãos, eu tenho duas comunicações antes de convidar aqui o pastor Genildo. Uma delas é que nós vamos ter uma assembleia atrás da outra. É a assembleia para tudo que é lado, né? Tem uma assembleia extraordinária dia 30, final de ano, né? A gente tem a eleição da nova diretoria, como foi anunciado. Vamos antecipar aí a ordinária para o dia 7 e no dia 14, outra extraordinária para a finalização aí do processo de sucessão pastoral. Isso não significa que votou, o pastor vai embora, né? Isso não, tá, irmãos? Votou, a gente vai comunicar ao eleito e então vamos agendar a posse, que a gente não sabe, vai ser de acordo com a disponibilidade do pastor, tá bom? E dando posse, aí, enfim, aí a gente passa o cajado de fato. Irmãos, mas também quero relatar para os irmãos que a nossa congregação, irmãos, está em festa. Os irmãos vão celebrar um batismo no sábado e pediram que eu relatasse aqui. Sábado, dia 29, agora 6 pessoas serão batizadas lá na congregação Batista Itatiquara. Porém, o batismo não vai acontecer lá, eles ainda não têm batistério. Acontecerá na casa de um irmão lá em Saquarema. Então, eles vão sair. Isso vai acontecer pela manhã, no sábado, e eles vão ter também um almoço de confraternização de fim de ano. E eles fizeram o convite para que nós estivéssemos presentes, mas eu, por exemplo, o pastor Arildo também não vai poder, tem uma atividade. Eu tenho uma atividade também já acertada com a PIBA. Mas os irmãos que quiserem testemunhar esse momento de florescimento da congregação, e façam contato com os irmãos lá e se unam a essa caravana, tá bom? E que Deus abençoe os irmãos. Além disso, eles também relataram que já compraram o piso, que eles estavam em campanha já há algum tempo, foi adquirido e eles estão regozijantes. Depois eu posto lá no grupo da igreja, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos da nossa congregação, que Deus abençoe os irmãos também que estarão lá e aqueles que participaram dos mutirões, né? Tem irmãos aqui que participaram dos mutirões com a congregação ou seja, de alguma forma estão efetivamente vinculados a essa história. Tá? Então eu quero convidar agora o pastor Genildo. O pastor Genildo é um dos candidatos no processo de sucessão pastoral. Pastor Genildo, membro da Segunda Igreja Batista em Arraial do Cabo, está acompanhado aí da sua esposa, seu filho Lucas, que os irmãos já conheceram, é também conhecido nosso já há algum tempo, bastante tempo, na verdade, e nós vamos falar com Deus nesse momento, pedir que o Senhor continue a nos falar. Senhor, nós te damos graças porque tu és bondoso e a tua misericórdia não tem fim. Sabemos que não merecemos nada, mas por graça e misericórdia, o Senhor nos concede, ó Deus, o benefício, o privilégio, Pai, a dádiva de pertencermos à tua família e sermos cuidados por ti. Reconhecemos que parte desse cuidado, ó Deus, parte significativa, ocorre por meio da instrução bíblica e crendo nisso, ó Deus, rogamos ao Senhor que tu uses o teu servo para que por meio da exposição da tua palavra, ó Deus, ó Pai, os princípios eternos que o Senhor já revelou, Pai, sejam comunicados e assim o teu cuidado, ó Deus, seja sentido por cada um de nós, ó Pai, e possamos refletir acerca desses princípios e pô-los em prática para a glória do teu nome. Ó Deus, é que eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, pastor. Amém. Boa noite, irmãos. Nós agradecemos a Deus o privilégio de podermos estar aqui novamente. Estivemos aqui pela manhã e estamos aqui agora à noite. A primeira vez que vim, a minha família não pôde estar. Hoje estão aqui comigo, minha esposa Ana Paula, meu filho Lucas. Lucas, os irmãos que não estavam aqui de manhã já conheceram, né? Os que não estavam aqui de manhã, né? Eu pedi a minha esposa Ana Paula para se colocar de pé, para que os irmãos possam identificá-la melhor, né? E essa é a família que Deus nos deu, né? Que Deus assim continue nos abençoando. Quero deixar aqui a nossa gratidão. Obrigado, meu irmão.
ao Fabinho e a Josi e as suas filhas, né, que mais uma vez nos acolheram ao longo da tarde lá na sua casa, sempre com muita alegria, com muito carinho, com muito cuidado conosco, né? Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Queridos, eu vi aqui um grupo muito bonito, né? Vestido de radical. Eu já fui ao radical, já trabalhei algumas vezes no radical. E se eu posso deixar algum conselho para vocês, coloquem em prática tudo aquilo que vocês aprenderam lá. Porque isso vai fazer uma diferença imensa na vida de vocês como servos do Senhor, como igreja de Cristo. Isso aí é algo muito importante para que a gente possa vivenciar no dia a dia. Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor? Lucas capítulo 1, quero ler do versículo 26 até o versículo de número 38. Lucas capítulo 1, versos de 26 a 38. Creio eu que um texto bem conhecido e que nós queremos aqui tirar algumas lições importantes para as nossas vidas como servos do Senhor, como igreja de Cristo, para que a gente possa colocar em prática na nossa vida esses ensinos que podemos retirar daqui. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 1, versos de 26 a 38. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar, vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, porque aqui estamos diante da Tua palavra. E que nós queremos, ó Deus, é pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações e que a Tua palavra, Deus, possa verdadeiramente render o efeito desejado pelo Senhor na vida de cada um de nós. Nós oramos hoje e sempre no nome de Jesus. Amém. Queridos, quero pensar sobre o tema servindo a Deus por amor. Servindo a Deus por amor. Esse texto é um texto muito conhecido, muito falado, principalmente quando nós nos aproximamos do Natal, e quase sempre ele tem uma referência muito grande, porque ele fala sobre o momento em que o anjo vem até a Maria e anuncia que ela foi a escolhida por Deus para poder ser a mãe do Salvador. E dentro desse contexto aqui, eu quero poder então olhar
para a história de Maria, para a vida de Maria e entender uma ação de serva do Senhor, para que a gente possa entender e aprender com ela algumas lições. E é muito importante porque Maria traz aqui algumas características necessárias para um servo de Deus. Mas é importante uma coisa para nós podermos assim tirar as lições que aqui podemos. Precisamos olhar para Maria não com o olhar de alguém que é simplesmente um religioso. Precisamos olhar para Maria com um olhar bíblico, porque quando nós olhamos para Maria com um olhar religioso, nós corremos o risco de fazer duas coisas extremamente erradas. Uma delas é levar Maria a um lugar onde ela nunca esteve, que é tentar colocar Maria junto de igualdade com a Trindade divina. E a outra maneira, quando nós olhamos de forma religiosa, é não olhar a importância, o valor e o exemplo que essa mulher traz como serva do Senhor. E nós queremos, então, desprovido de qualquer sentimento e entendimento religioso, olhar para o texto bíblico e tirar aqui algumas lições extremamente importantes para que eu e você possamos verdadeiramente servir ao Senhor, movido pelo amor. E aí nós podemos entender aqui que Maria, naquele tempo, ela tinha ali algo em torno de 16 anos. Quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, Maria tinha algo em torno de 16 anos. Ela estava prometida em casamento a José. Era muito comum as meninas, a partir do momento que tivesse a primeira menstruação, ela já fosse prometida em casamento a alguém. Era muito comum isso. E é bem provável que Maria estivesse nesse período aí da sua adolescência, finalizando a sua adolescência, próximo a entrar na sua juventude, e o contexto e o entendimento é de que Maria estava totalmente com a sua vida planejada. Maria tinha um planejamento simples, era casar, ter filhos, viver a sua vida de maneira simples como todos na sua região viviam, e ela, de repente, ela traz um momento especial, ela tem um impacto importante na vida dela, ela recebe a visita de um anjo. E o anjo fala para ela assim: Maria, Deus tem um planejamento para a sua vida. Deus tem um projeto para você que é totalmente diferente daquilo que você planejou. E essa menina, então, ela coloca-se diante de Deus e simplesmente ela diz o seguinte, lá no versículo 38, que é chave para a gente poder entender o que se é ou o que é servir a Deus com amor. E ela diz basicamente o seguinte: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Ou seja, ela está dizendo assim: eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus planos, mas, Senhor, eu sou tua serva, eu estou aqui à sua disposição, que a sua vontade se cumpra e não a minha vontade. Queridos, então eu quero pensar com os irmãos sobre servindo a Deus por amor. E é interessante porque nós não estamos aqui pensando em servir a Deus com amor, que é algo que também precisa acontecer, mas por amor, ou seja, movido, motivado pelo amor. E aí o entendimento é que quando nós servimos a Deus por amor, servir a Deus é um privilégio que nos traz alegria. Isso aí é algo muito interessante, muito importante, porque servir a Deus, na verdade, é algo que precisa trazer alegria ao meu coração. Eu, como servo do Senhor, com o entendimento de que eu estou servindo ao Senhor e a minha motivação em servir ao Senhor é o fato de que Ele me amou e esse amor reina no meu coração e por amor a Ele, então, eu irei servi-lo. Eu, na verdade, entendo que isso é um privilégio. Queridos irmãos, quando eu entendo que é um privilégio servir ao Senhor, o meu coração se enche de alegria. E então nós podemos pensar e olhar para Maria e entender o seguinte: Deus olha para ela, Deus escolhe Maria. E então o anjo vem até Maria para poder dizer a ela que ela foi escolhida, aquela que há de ser a mãe de Jesus Cristo. Mas isso daí era algo que muitas vezes nós não olhamos
o entorno de tudo isso. É como se Deus estivesse dizendo assim, ou como um anjo estivesse dizendo assim para ela: Deus escolheu você para realizar o projeto dele, mas vai custar caro para você, Maria. Vai custar caro para você. E é como se ela estivesse dizendo o seguinte: para quem ama, não é caro, é um privilégio. Para quem ama, não é caro, é um privilégio. Queridos irmãos, eu me lembro aqui de, toda vez que eu falo sobre realizar algo e entender que algo que mesmo que aos olhos dos outros parece ser um sacrifício ou um esforço maior, é algo que traz alegria ao coração de quem realiza e de certa forma faz com que passa a entender que aquela realização, aquele projeto, aquela ação pura e simples é algo que leva a pessoa que fez a entender que é um privilégio para ela. Eu gosto de contar uma experiência que eu vivi. Uma vez, acho que isso, coisa de uns 2 anos atrás, a sobrinha da minha esposa ia completar 15 anos. E ela mora em Saquarema, nós moramos em Arraial do Cabo. E então, nós, no caso, meu carro não estava bom, e eu então liguei para um amigo aqui em Saquarema, porque nós viríamos de ônibus, né? E coisas boas a gente pode citar nomes, né? Eu liguei para o pastor Magno, pastor da Igreja Batista Central em Saquarema. Eu liguei para ele e falei assim: pastor, estou precisando aí em Saquarema, num local de festa aí, no aniversário da minha sobrinha. Quando eu chegar aí em Bacaxá, qual o ônibus que eu pego para poder chegar lá? E ele falou para mim assim: pastor, eu não sei, mas eu vou procurar saber aqui e a gente vai conversando. Isso era mais ou menos aí, coisa de 2 dias, mais ou menos, antes do dia da festa. E aí foi se aproximando o dia da festa, e no dia da festa de manhã eu liguei para ele. E falei assim: pastor, isso era um sábado, né? Falei: pastor, qual o ônibus que eu pego quando eu chegar aí em Bacaxá? O senhor chegou a ver? E ele falou: faz o seguinte, Genildo, quando você estiver no ônibus de Cabo Frio para Bacaxá, você me liga, que eu vou lá te buscar e vou te levar. Falei: cara, não precisa isso, é só me dizer o ônibus. Eu chegando ali em Saquarema, eu pego e vou. Aí ele me liga e desligou o telefone. E aí nós fomos, né? E aí quando chegou lá, ele pegou a gente ali no centro de Bacaxá, levou a gente até o local da festa, deixou a gente lá, e aí na hora de me despedir dele, eu dei um abraço e falei assim: pastor, muito obrigado. E ele falou para mim assim: rapaz, você é meu amigo, você não precisa me agradecer. É um prazer para mim poder te atender. Irmãos, aquilo ali ficou gravado na minha mente. E eu aprendi ali uma lição. Sabe por quê? Porque ele estava em casa só ele e a esposa. Os filhos, um deles é casado, o outro está fazendo faculdade em Minas Gerais, o outro, mais novo, havia saído. Ele estava num dia de folga dele. Poderia estar fazendo qualquer coisa, indo para qualquer lugar, mas ele se disponibilizou a atender a necessidade de um amigo, sem precisar fazer isso. E ainda disse para mim que era para ele uma alegria poder atender a minha necessidade. Queridos irmãos, quando nós servimos por amor, não é peso, não é duro, é alegria, não custa caro, é privilégio. Queridos irmãos, às vezes me dá a impressão de que alguns crentes saem de casa para ir para a igreja como se fosse um peso. E aí então acorda de manhã e acorda, na verdade, querendo continuar dormindo. E vai para a igreja meio que empurrado. E não tem alegria no seu coração e não consegue verdadeiramente dizer aquilo que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na verdade parece ser um peso. Quando o entendimento que nós temos é que servir ao Senhor é um privilégio,
E para mim é uma alegria poder servir ao Senhor e poder então me deslocar e poder estar junto com os irmãos e no dia a dia da minha vida, da mesma forma, servir ao Senhor. E foi isso que Maria fez. Foi isso que ela nos ensinou quando ela diz assim: eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, porque para mim é um privilégio, não é caro servir ao Senhor. E aí, queridos, podemos entender algumas coisas, como por exemplo, Maria, ela tinha um projeto de vida, mas ela abriu mão do projeto de vida para poder aceitar o projeto que Deus colocou na vida dela. E era como se o anjo estivesse dizendo para ela assim: aceitar esse projeto de Deus para a sua vida vai bagunçar o seu projeto de vida. Ou seja, sabe tudo aquilo que você planejou para a sua vida? Sabe todas aquelas coisas bem ajustadinhas que você sonhou? Aí vamos tentar trazer para os nossos dias de hoje. Quando a gente planeja assim: olha, eu vou fazer a faculdade X, eu quero fazer o concurso tal, eu quero seguir a carreira Y, e aí você faz todo esse planejamento. É como se Deus estivesse entrando no meio e falando assim: olha só, eu tenho algo diferente para você. Eu tenho algo que é diferente para a sua vida. Mas se você aceitar, vai bagunçar com os seus projetos de vida. Maria tinha um planejamento. Ela sonhava casar, ter a sua vida simples, ter os seus filhos e simplesmente crescer como mais uma de todas aquelas meninas da sua idade. Era o projeto dela. Mas um anjo entrou na vida dela. O projeto de Deus veio através do anjo para poder bagunçar a vida dela. Ainda podemos entender que quando o anjo fala com Maria, é como se ele dissesse assim: esse projeto fará você ser olhada com suspeita e passar pelo constrangimento de uma gravidez mal explicada. E a palavra de Maria é: eu sou escrava do Senhor. A palavra aqui, que é traduzida por servo ou serva, tem a mesma conotação de escravo. Queridos irmãos, pensem na realidade daquele tempo. Qualquer menina que aparecesse grávida, sem ser casada, ela era basicamente levada até um determinado lugar e poderia ser apedrejada em praça pública. Ela levou com ela a desconfiança de pessoas que não creram que, na verdade, era ali uma ação do Espírito Santo. E ela levou com ela a desconfiança de muitos que achavam que ela tinha vivido uma relação marido e mulher com José antes mesmo de serem casados. E é interessante porque o próprio José, ele tenta fugir e ir embora, até que o anjo vai até ele e convence ele a continuar com o planejamento do casamento. Queridos irmãos, muitos momentos de nossas vidas, aceitar o projeto de Deus significa viver com essas realidades. Entender que os projetos da nossa vida vão ser bagunçados. Aquilo que eu planejei não é mais aquilo que vai acontecer. A maneira como as coisas vão acontecer serão totalmente diferentes. E até mesmo tudo que vai acontecer pode ser que a maneira como as pessoas irão nos olhar será diferente daquilo que nós gostaríamos. Mas o entendimento daquele que serve ao Senhor por amor é que para isso não é problema. Porque servir ao Senhor é um privilégio, há uma alegria, há um entendimento que não há nada mais importante, não há nada melhor na vida de um ser humano do que servir ao Senhor. E isso nós aprendemos aqui. E podemos ainda, caminhando, entender que quando nós servimos a Deus por amor, nós não temos medo da vontade de Deus. Queridos irmãos,
Quando nós servimos a Deus por amor, nós não temos medo daquilo que é a vontade de Deus. É o entendimento de que, quando Deus mostra para nós qual é a sua vontade, a compreensão daquilo que Ele deseja para cada um de nós, aquilo que Ele deseja que nós venhamos a realizar no projeto de vida, verdadeiramente, mesmo que seja totalmente diferente daquilo que nós planejamos, e até mesmo que nós muitas vezes não compreendemos ainda na sua totalidade, mas nós sabemos quem Deus é, e sabemos que podemos confiar nele, e nós não temos medo dele, ou medo da sua vontade. Por quê? Porque quando nós servimos a Deus por amor, sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não precisamos temer a vontade de Deus. Se nós reconhecemos que essa vontade é boa, significa dizer o seguinte: aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós estamos projetando. Se nós entendemos que ela é perfeita, nós estamos dizendo assim: não existe falha, não existe erro, não existe nada que possa me fazer recuar daquilo que Deus tem de vontade para mim. E se ela é agradável, significa dizer o seguinte: mesmo que ela traga dor, vergonha e sofrimento, isso será agradável para mim em poder realizar, porque é a vontade de Deus. Queridos, nós não temos medo da vontade de Deus, porque quando servimos a Deus por amor, sabemos que Deus é sábio demais para errar e bom demais para desejar o nosso mal. Essa é uma frase do pastor Ricardo Gondim. Deus é sábio demais para errar, ou seja, aquilo que Deus projetou e deseja para as nossas vidas, certamente Ele não vai errar. E ainda, aquilo que Ele projetou é tão bom que jamais Deus, pela sua bondade, jamais será algo ruim para nós. Então eu posso fazer e cumprir e desenvolver a vontade de Deus sem preocupação alguma, porque eu tenho a certeza de que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela na verdade jamais será um erro, porque Deus não erra. E ela sempre será boa, porque Deus sempre quer e deseja o nosso bem. Queridos irmãos, quando nós servimos a Deus por amor, não temos medo de nos lançar no desconhecido, apenas segurando nas mãos de Deus. Sabe como é que eu olho para essa situação? Eu fico imaginando, né, os trapezistas num circo. Eu fico imaginando quanto a pessoa precisa confiar na outra para poder desenvolver aquele número. Né? Trapezista, né, tem lá um que fica lá com as pernas enganchadas, aí vem o outro, né, faz aquele balanço, se lança no ar, faz a pirueta, com a certeza de que aquele que está enganjado lá no balanço vai segurá-lo. E ele faz isso sem medo. Ele faz isso sem a preocupação de que o outro vai errar, porque ele confia plenamente naquele que está ali fazendo o número com ele. Queridos irmãos, eu fico imaginando e entendendo que no contexto da nossa vida com Deus, caminha de forma semelhante. Quando eu me lanço a fazer a vontade de Deus, mesmo que eu não saiba exatamente como isso vai acontecer, mesmo que eu não entenda de que maneira tudo isso vai se desenvolver, mesmo que eu não tenha a compreensão total ainda daquilo que é o que Deus deseja que eu faça, mas no momento em que eu me coloco à disposição dele, eu reconheço que ele, Deus, sempre tem algo especial para a minha vida, e é como lançar-me no ar, sem saber
É como me lançar no ar, sem saber exatamente o que vai acontecer, mas com a certeza de que a mão de Deus está ali, me segurando. Eu assisti uma vez um filme do Indiana Jones. Eu não me lembro agora o nome do filme. Mas eu me lembro que tinha um momento do filme que ele tinha que atravessar algo que era um abismo. E aí ele chega naquele momento ali e ele fica com medo de atravessar, e o seu pai, que está do outro lado, ou uma outra parte ali, vai gritando para ele poder seguir, para ele seguir, só que ele olha e ele vê, na verdade, um abismo. E ele fica com medo. Mas ele, de repente, começa a dar o seu primeiro passo. E quando ele dá o passo, ele pisa como se pisasse no vazio, e então o pé dele se apruma. E aí ele começa, então, a entender que, na verdade, era uma ilusão de ótica. Ele não conseguia ver, mas ali existia algo sólido que iria fazer com que ele pudesse caminhar e chegar até o outro lado. Queridos irmãos, caminhar com Deus e colocar a vida à disposição de Deus, muitas vezes é dar o passo com a certeza de que Deus colocará o chão para nós pisarmos, mesmo quando nós não conseguimos ver. Queridos, servir a Deus por amor é um privilégio e nos traz alegria ao coração. Servir a Deus por amor, ele nos leva ao entendimento de que nós não precisamos ter medo da vontade de Deus. E quando nós servimos a Deus por amor, nos entregamos inteiramente a Deus. Queridos, a nossa vida precisa ser entregue a Deus de maneira plena e total. Deus não quer uma parte de nós. Deus não quer 99% de cada um de nós. Deus quer a nós de maneira plena e total. Por isso podemos entender que quando nós servimos ao Senhor por amor, entregamos o nosso futuro e o que temos de mais precioso nas mãos de Deus. Maria fez isso, ela tinha um sonho, ela tinha a vida, e ela tinha um planejamento de vida, mas ela coloca nas mãos de Deus e diz assim: Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser. Seja feita a sua vontade, seja do seu jeito. Não precisa ser do meu jeito, tem que ser do seu jeito. Eu gostaria muito, provavelmente, ela estivesse falando, eu gostaria muito que fosse do meu jeito. Mas eu reconheço que a sua vontade é melhor. Eu sou serva do Senhor. E eu estou aqui à disposição para fazer do seu jeito. Queridos irmãos, o que Deus espera de nós é exatamente a mesma coisa. Que nós nos coloquemos à disposição dele para servi-lo, para desenvolver a sua obra, para poder desenvolver o seu reino, com o entendimento e a compreensão de que ele, Deus, quer aquilo que nós temos de melhor e de mais precioso, que é a nossa própria vida. As nossas vidas colocadas nas mãos de Deus, porque quando nós servimos a Deus por amor, nós nos integramos totalmente, plenamente diante dele. Quando servimos a Deus por amor, abrimos mão de ser felizes à nossa maneira e permitimos que Deus nos conduza à felicidade do modo dele. Nós abrimos mão de fazer as coisas do nosso jeito. Nós abrimos mão de alcançar os objetivos com os nossos planejamentos, a nossa maneira. Nós então damos a Deus a possibilidade de verdadeiramente ser o nosso Senhor. Porque, na verdade, queridos irmãos, muitos querem Deus como seu Salvador, mas não querem Ele como Senhor. Querem, na verdade, fazer o seguinte: é como se estivesse andando num carro e dizendo assim: Senhor, senta aí do meu lado, vai no banco do carona, me protege de todo mal, não deixa que aconteça acidentes, não deixa que problemas me alcancem, e vai me protegendo, vai me guardando. Muitas vezes nós pensamos assim, quando na verdade o que Deus espera de nós é que nós sentemos no banco do carona da nossa vida e permitamos que Ele sente no volante, para que Ele então possa conduzir a nossa vida e poder então nos conduzir
de maneira a fazer aquilo que é a vontade dele, aquilo que é o desejo dele, para que a nossa vida verdadeiramente esteja dentro daquilo que é a vontade dele, Deus, e não das nossas vontades. Queridos, quando nós servimos ao Senhor por amor, nós permitimos que Ele, Deus, nos conduza à felicidade, do modo dele, a maneira dele. E ainda podemos entender que, quando servimos a Deus por amor, abrimos mão de gerenciar a nossa própria vida. E o que Deus disser, eu faço. As instruções que Ele der, eu sigo. E andarei no caminho que Ele traçar para mim. Ou seja, não vai ser mais do meu jeito. Eu abri mão de gerenciar a minha história. A minha vida está nas mãos de Deus. O que Ele disser para eu fazer, eu faço. O que Ele quiser que eu faça, eu vou fazer. Os lugares por onde Ele quer que eu caminhe, eu caminharei. Eu permitirei que Ele conduza a minha vida. Queridos irmãos, servir a Deus por amor. E nós aprendemos isso nesse texto, de uma maneira tão especial. Porque Deus espera que verdadeiramente sejamos servos. E que possamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Que a minha vida, a nossa vida, possa verdadeiramente estar nas mãos do Senhor. Os caminhos traçados por Ele, Deus. A vontade de Deus, aquilo que Ele diz para que eu venha fazer, é o que eu preciso fazer. E aonde está o que eu preciso saber que Deus diz para mim? Está na sua palavra. Então eu preciso estudar a Bíblia. Eu preciso aprender a Bíblia. Eu preciso entender o que Deus está dizendo, para que eu possa então colocar em prática tudo isso, para que a minha vida possa verdadeiramente ser conduzida por Deus. Eu preciso permitir que a palavra de Deus possa direcionar a minha vida. Eu estava conversando com um amigo lá em Arraial do Cabo, e ele, muito brincalhão, falou que foi no médico e o médico começou a cortar um monte de coisa dele, né? Porque para que a saúde estivesse ali dentro, né, da normalidade. Aí ele falou assim, rapaz, eu fui no médico, o médico queria cortar isso, cortar aquilo. Aí falando um monte de comidas, né? Que ele, na verdade, gostava. Aí o camarada, o outro amigo que estava do nosso lado, falou assim, e você, o que fez? Ele, eu troquei de médico. Fui procurar o outro. Né? A verdade, às vezes, a gente quer fazer a mesma coisa, irmãos. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos fazer e seguir de uma forma. Mas não é a forma que nós queremos. É o que a gente faz? Opa, deixa você de lado aqui. Isso aí não serve para mim, não. Antigamente, hoje em dia eu acredito que não é algo mais comum como era antigamente, né? Quando a gente fala antigamente assim, até parece que a gente é velho, né? Mas o tempo vai passando e a gente vai percebendo que está ficando velho mesmo. Mas existia aquilo que nós chamávamos de uma caixinha de promessa. Os irmãos lembram disso? Quantos aqui lembram disso? Rapaz, não estou tão sozinho não, viu? A questão toda é, toda vez que alguém vai lá e pega, tem sempre o quê? Uma promessa. Mas e as correções da Bíblia? Estão onde? As orientações de Deus de como nós precisamos proceder? Está onde? Aí nós selecionamos só aquilo que para mim é agradável ouvir, e aquilo, na verdade, eu deixo de lado. Queridos irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é plena e completa. E não são só promessas de que coisas boas aqui e ali vão acontecer. Para que essas coisas boas possam acontecer, é preciso que a minha atitude seja diferente. E para ser diferente, ela precisa estar verdadeiramente dentro daquilo que é a vontade de Deus. E para saber qual é a vontade de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então eu preciso me colocar diante da palavra de Deus, aprender os ensinos da palavra de Deus, entender como Deus quer que eu possa verdadeiramente agir, para que agindo assim,
Deus possa agir em mim, para que a minha vida possa ser dentro daquilo que Deus quer e espera de cada um de nós. Queridos, precisamos servir ao Senhor. E precisamos servir ao Senhor motivado pelo amor. E para servir ao Senhor motivado pelo amor, nós precisamos reconhecer e entender que, na verdade, servir a Deus é um privilégio e nos traz alegria. Há alegria no coração daquele que serve ao Senhor. Querido, se não houver alegria no coração para servir ao Senhor, alguma coisa está errada. E pode ter certeza, esse que assim está, não está servindo ao Senhor. Ele pode até estar trabalhando, ele pode até estar envolvido com um monte de coisas, mas não está sendo servo. Porque o servo, na sua essência, ele serve a Deus e há alegria e prazer no seu coração. Servir ao Senhor por amor nos leva ao entendimento de que nós não precisamos ter medo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E Deus é bom demais para desejar o nosso mal. E Ele é sábio demais para poder errar. Então nós podemos ficar tranquilos que a vontade dEle para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, ela sempre será boa. E ela jamais será errada. Sempre será certa. E ainda podemos entender que quando servimos a Deus por amor, nós nos entregamos a Deus por inteiro. Ou seja, permitimos que Ele, Deus, conduza a nossa vida, de maneira em que a sua vontade possa ser uma realidade em nossas vidas. Caminhando para o final, quando servimos a Deus por amor, confiamos plenamente em Deus, a ponto de permitir que se cumpra em nossas vidas a sua vontade. Permita que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Entenda o que Deus quer para você. Entenda o seu querer, a tua vontade ou a vontade de Deus, de maneira em que Ele possa conduzir a sua vida. E por último, devemos servir a Deus por amor, entendendo que servir a Deus é um privilégio, sabendo que a vontade de Deus é sempre boa e Ele sempre acerta. E por isso podemos confiar e entregar a nossa vida por inteiro nas suas mãos. Queridos, sejamos servos, verdadeiramente servos, na totalidade e na essência da palavra. E que isso seja motivado por amor. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça, gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que você pudesse, então, refletir naquilo que tem sido a sua vida como servo do Senhor. Como que tem sido a sua vida no servir ao Senhor? Você tem servido a Deus de maneira em que você entende que o motivo de servir a Deus é porque você o ama e esse amor é motivado pelo amor que Ele tem por você? Você entende que há alegria no seu coração em servir ao Senhor? Se você já tem servido a Deus assim, e se há alegria no seu coração em servir ao Senhor, e se de fato você tem servido a Deus por amor, continue. Continue assim. Mas se porventura você percebeu hoje, nesse momento, que o que tem te motivado a servir ao Senhor não era o amor, e que não há alegria e satisfação na sua vida em servir de fato, você tem a oportunidade de mudar a sua história a partir de hoje, tomando a decisão de ser um servo fiel ao Senhor, movido pelo amor, desejoso em fazer a vontade de Deus, de maneira alegre, feliz, satisfeito, entregando a sua vida plenamente ao Senhor e permitindo que Ele conduza a sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor
porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos servos do Senhor. Nós somos, ó Deus, seres humanos imperfeitos, que o Senhor nos dá o privilégio de participar da sua obra perfeita. E apesar de nós, ó Deus, o Senhor ainda assim quer nos usar. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor possa fazer em nós a tua vontade. Mova os nossos corações de maneira em que o teu querer possa ser uma realidade em nós. Mova os nossos corações, ó Pai, de maneira em que possamos verdadeiramente servir ao Senhor com alegria nos nossos corações, movido pelo amor do Senhor por nós. Amor esse, ó Deus, que nos impulsiona a amar ao Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de todos que aqui estamos, de maneira em que a tua vontade, o teu querer, possa prevalecer sobre as nossas vidas. Nós oramos a Deus, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, e certamente continuará cuidando. E na certeza de que o Senhor, ó Deus, há de nos usar de acordo com a sua vontade. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos servos fiéis ao Senhor, que nos coloquemos de acordo com a sua vontade, de acordo com o teu querer, para poder realizar, ó Deus, a tua vontade, onde quer que estejamos. Oramos agradecidos hoje e sempre no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos. Irmãos, enquanto o pastor Genil estava pregando, estava lembrando, pensando sobre essa questão. Fazer a vontade de Deus é sempre melhor. Lembro-me quando eu era pastor auxiliar lá na primeira igreja batista nas Colinas, lá por volta de 2010, estava concluindo ali uma pós-graduação, mas eu queria fazer mestrado. Então fiz o processo seletivo lá para o mestrado, na PUC, e fui aprovado. Mas, ao mesmo tempo, eu recebi o convite para assumir o pastorado da primeira igreja batista, Manuel Correia. Então, Deus falou no meu coração e eu pensei, é melhor fazer a vontade do Senhor. Então, abri mão do projeto do mestrado e fui fazer aquilo que Deus estava mandando. Então, os anos passaram, eu 7 anos pastorei aquela igreja, e depois chegou o momento que Deus mandou que eu saísse dali. Então eu falei, agora eu vou retomar o projeto do mestrado. Então Deus abriu uma porta diferente. Eu dei um salto, né? Eu fui para o doutorado direto. Deus permitiu que eu completasse aquela formação 5 anos, num tempo diferente, algo que não era o meu objetivo. Mas isso me fez pensar. É sempre melhor, irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus. Nós fazemos os nossos planos, mas a vontade de Deus é sempre melhor, porque ela é boa, agradável e perfeita. Pode até bagunçar a nossa vida na perspectiva humana, mas, irmãos, como é prazeroso estar no centro da vontade de Deus. Ainda que as coisas não caminhem como nós queremos, quando é o Senhor quem opera, irmãos, isso traz paz, traz satisfação, contentamento ao nosso coração. Então, como foi destacado aqui, que sirvamos ao Senhor com amor, com alegria, entendendo que é sempre melhor fazer o que Ele quer. E agora, Igreja do Senhor Jesus, Israel do Senhor, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, nós findaremos com uma oração silenciosa, mas eu quero convidar os irmãos que foram para o Radical, logo após nós sairmos daqui, que se reúnam conosco
para a gente conversar um pouquinho, tá? Com uma oração silenciosa, findamos esse momento de culto, mas o nosso culto prossegue todos os dias até o retorno de Jesus Cristo em nossas vidas. Seguimos cultuando o Senhor.